Olá! Você já se questionou como viviam os bandeirantes no período colonial brasileiro? Será que eles tinham uma vida confortável ou eles iam se adaptando conforme iam desbravando o sertão brasileiro? Será que eles ajudaram no desenvolvimento de um modo de vida colonial? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de iniciar o conteúdo que eu irei abordar aqui hoje, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre o Brasil colonial. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo de hoje, é só clicar no cardzinho que aparece na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar no conteúdo aqui de hoje. Bom, no vídeo de hoje a gente vai entender como as bandeiras influenciaram no desenvolvimento dos modos de vida na colônia portuguesa e também como viviam estes bandeirantes que estavam desbravando o sertão brasileiro. Galera, antes de começar a falar sobre os modos de vida na colônia portuguesa, vamos voltar um pouquinho e entender como começou essa movimentação para o sertão brasileiro. Lembrando que no início da colonização no Brasil, as cidades, as vilas foram instauradas no litoral. E aí os paulistas, né, com o interesse de aumentar a sua produção, começaram a desbravar os sertões, e isso ficou conhecido como bandeiras, e aqueles que estavam envolvidos em desbravar os sertões eram conhecidos como bandeirantes ou sertanistas, tá bom? Bom, o modo de vida na América Portuguesa foi se moldando conforme os homens se deslocavam para o sertão do território, porque quando eles estavam localizados somente no litoral, eles viviam como na Europa, né? Tendo os mesmos costumes europeus. A partir do momento que eles vão indo para o interior do território, vai se moldando novos modos de vida, tá? Esse movimento do litoral para o sertão, como eu disse, foi conhecido por bandeiras, né? E foi promovido pelos bandeirantes, que são os percussores de desenvolver, vamos dizer que uma cultura brasileira, tá bom? Foram esses sujeitos que delimitaram os limites geográficos da colônia brasileira. Bom, foram os bandeirantes que inventaram os arranjos familiares no sertão brasileiro, tá? Lembrando que nessas regiões não sofriam tanta influência dos modos de vida europeus, tá? Aldeias e vilarejos eram erguidos da noite para o dia. Essas aldeias e esses vilarejos poderiam durar alguns dias, alguns meses, anos, dependia da necessidade da população que estava circulando ali nessa região, tá? Lembrando que essas regiões não sofriam tanta influência da igreja, então não tinha aquela questão da moralidade imposta pela igreja, né? Isso é muito importante a gente ressaltar, porque essas configurações familiares não era tal como acontecia na Europa, sob a imposição da igreja fortemente, tá bom? Estavam presentes nesses povoados, né? Filhos segundo, ou seja, geralmente quando uma família, o primeiro filho era encaminhado para estudar, para se tornar algum advogado, médico, enfim, era encaminhado a estudar para ter alguma profissão. Já o segundo filho desses nobres era encaminhado para a colônia brasileira para assegurar uma porção de terra, vamos dizer assim, tá? Aventureiros, né, que tinha que ter um certo anseio por aventura para estar desbravando o sertão, porque eram regiões que não tinham nada, eles não conheciam nada, eles não conheciam o que iam encontrar no caminho, né? Muitas órfãs atrás de marido, essas órfãs eram encaminhadas para a colônia pela rainha para que arranjassem maridos. Muitas das vezes elas não tinham interesse em casar com esses homens, mas eram forçadas. Essa questão é muito bem retratada no filme Desmundo, tá? Super recomendo esse filme. E tinham muitos ambiciosos atrás de riquezas. Agora a gente vai entender como viviam esses sertanistas de Piratininga, tá? Os bandeirantes que estavam saindo ali do litoral paulista para o interior, tá? Eles eram os primeiros a desbravarem, né, essas regiões.
Eles se deslocavam em matas fechadas que não tinham nenhum conhecimento, por isso que precisa ter um espírito aventureiro. Então eles desbravaram essas regiões não habitadas pelo homem europeu. Eles não sabiam o que iam encontrar, tá? Em um primeiro momento, eles se distanciam dos costumes europeus e se aproximam dos costumes indígenas, até para ter um conhecimento da região que eles estão desbravando, e depois eles desenvolvem os seus próprios hábitos. Depois deles começarem a criar os seus hábitos, os seus modos de vida, foi desenvolvendo uma cultura original da colônia brasileira. Existe um estudo muito interessante que diz que foram esses sujeitos que desenvolveram o que nós conhecemos hoje como música sertaneja. A nossa música sertaneja, que a gente gosta de dançar um modão, pois bem, tem um estudo atualmente que acredita que essa música surgiu aí desses bandeirantes que estavam desbravando o sertão, tá? Esses sujeitos viviam nas matas, né? Essas matas eram conhecidas, como a gente conhece hoje em dia, como matas virgens, né? Então, mata fechada, não tinha nada, não tinha estruturas de casas, lugares que eles conseguiam alimentação fácil. Então, era uma mata virgem, tá? E eles começaram a desenvolver técnicas de sobrevivência, tá? Tem um estudo que fala, inclusive, que eles, ao adentrarem nos campos alagados ali da região próxima ao Paraguai, andavam nus, com roupas amarradas na cabeça e com o corpo totalmente submerso na água, mostrando aí que eles desenvolviam diversos modos de vida, técnicas de sobrevivência para se adaptar a essa nova região que estava sendo desbravada, tá? Os caminhos eram feitos a pé, tá? Eles não utilizavam cavalo como meio de transporte, porque também a mata era densa, era mata fechada. Então era muito difícil um cavalo tá transportando esses sujeitos aí para desbravar o sertão. Então por isso que eles andavam a pé. Não utilizavam sapatos porque dificultava esse trajeto, tá? Andavam descalço como os índios para facilitar o translado deles, tá? Alimentavam do que iam encontrando pelo caminho. Caça, coleta, pesca, o que eles iam encontrando no caminho, eles iam se alimentando, tá bom? Com isso, eles aprenderam a conhecer a natureza. Então, eles começaram a desenvolver o conhecimento de qual é o melhor período para colher certo alimento, entendeu? E assim, eles vão conhecendo a vegetação e a natureza da colônia brasileira. Algumas das vezes, eles aproveitavam das roças indígenas, né? Os indígenas, por mais que eles fossem meio que nômades, né? Eles criavam certas hortas que os bandeirantes, por vezes, se aproveitavam. Até porque eles caçavam esses indígenas, né? Então, eles chegavam em aldeamentos indígenas e tomavam posse daquela região. E aí, se aproveitavam dessas hortas também, tá? Eles identificavam com muita facilidade os locais que proporcionavam a água. Isso ocorria porque eles tinham um domínio muito grande do tempo, né? Da onde está ventando mais, como encontrar essa água com muita facilidade. Então, eles eram sujeitos que tinham um domínio topográfico muito grande da região que eles estavam desbravando, tá bom? Enquanto caminhavam, eles também plantavam hortas que iriam fornecer alimentos na volta dos trajetos, né? Então, foram surgindo diversos sítios pelos caminhos que forneciam alimentos para esses sujeitos que estavam indo e vindo a todo momento, tá bom? Essas hortas, né, a gente vê o reflexo atualmente. Por exemplo, a produção de milho é muito frequente no interior de São Paulo. Por quê? O milho é um alimento de fácil transporte, né? É muito mais fácil você transportar o milho do que uma mandioca. Então, por isso que existiam muitas hortas de milho, muitas plantações de milho pelo sertão paulista. Por isso que é muito frequente atualmente a gente ver plantações de milho no interior paulista, tá bom? Eles formam uma espécie de trilha para facilitar o desbravamento do sertão, já que eles vão caminhando, pegando alimento dessas hortas, dessas plantações, né? E voltam também colhendo o alimento dessas mesmas hortas. Então formam uma espécie de trilha por todo o território brasileiro, tá bom? Bom, os rios acabavam que transportavam esses alimentos, como milho, feijão, mandioca e algumas galinhas. Essas galinhas eram para os doentes, né, para aqueles que adoeciam no trajeto. A proteína provinha principalmente da caça. Então, além de ter que cultivar o seu alimento, eles tinham que caçar e pescar também a proteína para agregar nessa alimentação, tá bom?
No decorrer das incursões, iam se deparando com novos alimentos que a própria natureza fornecia. Então, eles começaram a adquirir conhecimento de novos alimentos aí pelo decorrer do caminho, como, por exemplo, o palmito, tá bom? Eles dormiam, descansavam aonde dava. Geralmente em beiras de rios, em lugares mais abertos, né? Não com mata tão fechada, que favorecia a pernoite desses sujeitos, tá bom? Carregavam consigo redes, o que era uma cama fácil de montar, né, gente? Por isso que se dormia muito em rede. Encontravam alguns problemas com mosquitos, então também tinham alguns mosquiteiros que eles carregavam com eles, tá bom? Agora, quando eles estavam em mata muito densa, muito fechada, não se tinha um conhecimento da região, esses bandeirantes enterravam seus corpos, né, deixando só a parte do rosto para fora mesmo. Era uma maneira de se proteger de animais e dos próprios indígenas que atacavam eles quando eles estavam dormindo. Então, era a maneira de camuflar na mata fechada e poder tirar o seu descanso. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre o Brasil colonial e as formas de vida desses sujeitos sertanistas que estavam desbravando o interior paulista e depois todas as regiões do Brasil, tá? Vou deixar algumas indicações para que vocês possam dar uma olhada e agregar no conhecimento referente aos modos de vida na colônia brasileira, tá? Um deles é o filme Desmundo. O filme Desmundo mostra muito bem a realidade de um bandeirante, já que o personagem principal é um bandeirante. Então ele é super interessante. Não é um filme que romantiza as bandeiras, como a gente vê por aí, sendo algo heróico. Mostra um bandeirante que é perverso por vezes. Mostra a questão das órfãs que eram enviadas para o Brasil para se casar com esses sujeitos, tá? Mostra diversas situações que a gente vai estar abordando aí no decorrer dos estudos relacionados ao Brasil colonial. Deixo como indicação também, para quem mora em São Paulo, o Museu Casa do Tatuapé. Ele é uma casa, propriamente dita, onde os bandeirantes, por vezes, passavam antes das suas excursões para se abastecerem. Então, tá bem preservado, é super interessante de conhecer. Os educadores são super legais e conseguem te explicar direitinho essa questão dessas pernoites que eles passavam nessa casa, dessas hortas, dessas roças que iam sendo criadas no caminho para eles se alimentarem. Então, eu super recomendo que quem está em São Paulo puder visitar. É um lugar bem bacana de se conhecer. No vídeo de hoje, eu usei como texto base o texto Formas Provisórias de Existência, a Vida Cotidiana dos Caminhos, nas Fronteiras e nas Fortificações, da Laura de Melo e Souza. Esse texto está dentro do livro Vida Privada no Brasil, volume 1. É um texto riquíssimo de detalhes de como esses bandeirantes viviam. Super recomendo, tá bom? Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo, junto com os outros vídeos onde eu falo sobre o Brasil Colônia e também o filme Desmundo, o trailer do filme Desmundo, tá bom? Pessoal, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas conseguem ter acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho para estar acompanhando as novidades. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu costumo postar vídeos relacionados à atualidade, que sejam relevantes na semana, tá bom? Também estou postando vídeos no meu TikTok com pílulas de conhecimentos históricos para ajudar nos estudos, na memorização de alguns processos históricos, tá bom? Vou deixar o meu arroba, não sei como fala, né, gente? Eu estou nova aí nessa questão da tecnologia, mas eu vou deixar esse arroba na descrição do vídeo. Lá também vou deixar meu Instagram, para quem tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma sugestão, possa ir lá tendo um contato mais direto comigo, tá bom? Muito obrigada e até mais!